Fique de pé no seu lugar aí. Vamos ler a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 6. Vou ler 6 versículos, eu vou ler. Versículos do 3 ao 9. Puseram a arca de Deus numa carroça, uma carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, são duas pessoas, para nós um nome estranho, né? Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, um lugar que eles chegaram, esse rapaz, Uzá, estendeu a mão para segurar a arca do Senhor, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Em nome de Jesus, essa palavra alcance lugar nos corações. De maneira nenhuma, essa semente não dê fruto, Senhor. Eu peço a Ti, nos use com Teu poder em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, muita gente sonha em ter acesso ao poder de Deus. Eu antes queria fazer uma pergunta para vocês. Claro que eu não quero que vocês me respondam agora, mas primeiro, quem é Deus? Parece uma pergunta muito simples, não é? Mas ela é muito mais complicada do que vocês imaginam. Porque a figura de Deus, na sua mente, na minha mente, tem muito a ver com o que a gente aprendeu desde sempre, com o que nós aprendemos quando éramos crianças. Então as pessoas, os nossos pais, os nossos tios, a ida na igreja, a EBD, tudo isso foi fazendo parte do imaginário, do que você tem na sua cabeça, de quem é Deus. Se nós pudéssemos perguntar por aí afora quem é Deus, a verdade, irmãos, que ninguém pode explicar a Deus. Somente Ele mesmo se explica. Ele se explica o quanto Ele quer ser explicado. Ele deixou um tratado dizendo quem Ele era, pelo menos dizendo o quanto você e eu precisamos saber sobre Ele. Está aqui a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual de quem é Deus. Quer entender quem é Deus? Bíblia. A Bíblia explica Ele. Em 66 livros, de alguma maneira, a Bíblia vai explicando para nós quem é Deus. Mas, se você fosse fundo na sua mente, bem fundo, você vai perceber que, na verdade, Deus é uma espécie de socorrista. Deus é aquela pessoa que vai te abençoar. Deus é aquela pessoa que pode te curar. Deus é aquela pessoa que pode trazer o seu marido de volta. Deus é aquela pessoa que pode curar alguém de um câncer. Deus é aquela pessoa que pode fazer o seu candidato ideal ganhar a eleição. Deus pode ser até aquela pessoa que fará o seu time do coração ganhar o campeonato. Então a sua ideia, ou a minha ideia, a ideia de quase todas as pessoas, é que Deus é este ser que de alguma forma vive para nos fazer o bem. É quase como se fosse um super-herói que a todo momento que eu esteja em perigo, ele vem me salvar. Ainda que você
ouça mensagens, ainda que você talvez até tenha lido a Bíblia, mas no final das contas, se você pensar seriamente dentro do seu coração, pelos seus atos, o que eu vou falar dessa mensagem hoje, talvez você se encaixe com esse tipo de gente, com esse tipo de pensamento, de que Deus, no fim das contas, é uma ajuda que você não sabe de onde, mas vai vir. Deus é esse pedido de socorro. Tanto que todas as civilizações, as comunidades que tem por aí, o pessoal, de modo geral, sempre acha uma divindade para cultuar. E essa divindade nunca serve para outra coisa senão trazer o bem para aquele povo. Então a divindade existia para resolver um problema, sempre foi assim. Ah, tem um problema de infertilidade, então tem um Deus da fertilidade. Tem um problema na lavoura, então tem um Deus específico para a lavoura. Tem um problema de chuva nesse lugar, então vamos fazer um Deus para resolver o problema da chuva. Isso não significa necessariamente que seja o Deus da Bíblia, mas qualquer Deus. E as pessoas então vão elegendo deuses que satisfaçam as suas necessidades. Mas há aí um grande problema. É porque quando esse Deus não aparece, não resolve o seu problema, você para de ter fé nele, você esfria com ele. É como você andar com uma pessoa e toda hora ela paga a sua conta. Chegou no restaurante, eu pago. Aí você começa a gostar de andar com ela. Bom demais, velho. Onde eu vou, olha que roupa bonita, pode entrar, pode comprar, eu pago para você. Outro dia você paga. Não tem dinheiro não. Não, fica tranquilo. Tem um café, eu pago. Mas passa um dia que ela começa a cobrar você. Olha, você está errado nisso, naquilo. Aí você pede assim, eu estou errado, né? Mas vem cá, e o meu café? Não, hoje não vou pagar seu café não. Hoje estou mais preocupado com o problema que você está com ele, você precisa corrigir. Aí essa pessoa sai de legal para chata imediatamente. Você passa a não querer andar com ela, porque ela antes te dava tudo e agora está te cobrando coisas. Aí ela passa a não ser boa mais para você, ela passa a ter defeitos. Aí todas as virtudes que você viu nela não servem mais. Ela antes te dava tudo, era alegria. É igual o vizinho novo, né? Vizinho novo geralmente chega, ele é agradável, tem uma festinha, ele te convida na primeira festa, ele faz um bolo lá e leva um pedaço, depois acaba. Depois ele não dá mais o bolo para você, depois ele liga o som alto, depois ele liga a batedeira de madrugada. Aí você começa a ter raiva do seu vizinho, porque ele parou de te agradar e agora ele está agradando a si mesmo, ou resolvendo problemas que precisa resolver, que te incomodam, e agora ele não presta mais. Enquanto ele serviu você, ele era muito bom, era muito legal. Mas quando ele não serviu você, nós que somos cristãos, temos esse Deus aqui desde a Bíblia como nosso Deus, mas de fato nós também usamos esse Deus para resolver os nossos problemas. Se você for pensar nas vezes que você orou nos últimos 30 dias, aí cada um consigo, né? Se você pensar vamos supor que você seja uma pessoa de oração. Orei todos os dias, não teve um dia do mês de dezembro que eu não tenha orado. Ah, bacana. Orei uma vez por dia. Bom, tudo bem. Orei 10 minutos, dessa uma vez por dia, orei por 10 minutos. Nesses 10 minutos, quanto tempo você passou pedindo? E quanto tempo você passou agradecendo? Você já estava se respondendo dentro da sua cabeça que você pediu muito mais do que agradeceu, muito mais do que louvou, muito mais do que glorificou a esse Deus. Você fez questão de pedir. É você e não eu, né? Não, eu também. Tenho me policiado muito para pedir a Deus menos do que o que eu agradeço. Tentar agradecer a Deus mais, louvá-lo mais, observar mais a grandeza dele. Mas Deus tem uma coisa
que nos interessa muito. Eu já falei disso numa outra mensagem aqui com vocês. Deus tem um bem muito precioso. Esse bem se chama poder. Imagine de quem nós estamos falando: do ser que criou o universo, do ser que sabe quantas células tem no seu corpo, o Deus que sabe se alguém aqui um dia terá uma célula, a se tornar uma célula cancerígena ou não. Esse Deus que sabe que o dia que vai ser, qual célula será, onde vai acontecer. Ele também tem o poder de curar você desse câncer que poderá acontecer um dia ou não. Pode ser que aqui nesse meio existam pessoas que estavam programadas para morrer em dezembro e não morreram. Eu não sei. De vez em quando a gente fica sabendo. A pessoa estava indo na estrada e aí aconteceu, a pedra caiu da montanha, passou na frente do carro e bateu na pessoa. Glória a Deus, Deus livrou. Mas e as vezes que você não viu e que Deus atuou por você? Por quê? Porque Ele tem poder. Ele tem poder sobre as coisas materiais. Ele tem poder sobre as coisas imateriais. Ou seja, não só as coisas que você vê e você toca e que enche sua barriguinha e que enche o seu bolso. Ele tem poder sobre essas coisas, mas Ele também tem poder sobre as coisas que o homem não toca. Ele tem poder sobre a sua mente, sobre a sua alegria, sobre a sua tristeza. E Ele tem um poder inimaginável, porque de tudo isso que eu falei, é possível a ciência tentar imitar. Até na sua alegria tem jeito. Tem uns comprimidinhos que te deixa alegre, não te deixa alegre para sempre, né? Mas dá uma quebrada nos problemas. Agora Ele tem um poder que nada na terra pode substituir, nada pode chegar perto. Ele tem o poder de transformar você em um cidadão eterno. Isso ninguém pode fazer, nada pode fazer. Você pode ser eterno. Aliás, você é eterno. A questão é, você pode ser eterno com Ele. Então Ele tem esse poder. E o povo de Israel conheceu esse Deus poderoso. E esse Deus, durante a história deles, que eles se lembram principalmente, eles vão contando essas histórias de pai para filho, chamada tradição oral. Eles vão contando essa história uns para os outros. Olha, o nosso Deus que nós servimos nos tirou do Egito lá muitas gerações, lá do seu tataravô, chamava Moisés, e Deus livrou o povo, e Deus fez descer maná do céu, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez subir as codornizes, Deus lançou uma coluna de fogo durante a noite para nos aquecer e nos guiar. Deus também colocou uma nuvem para que nós pudéssemos ter um dia mais fresquinho lá no calor do deserto. Esse é o Deus que nós servimos. Então as coisas que as pessoas iam narrando umas para as outras diziam especificamente do poder de Deus, que lhe trazia algum tipo de benefício nesta terra. O povo de Israel sabia disso. E num momento muito difícil, lá nós lemos 2 Samuel, num tempo muito difícil, ainda uns bons anos atrás, quando Deus já não estava falando com o povo, aí havia um desânimo geral. E quando há um desânimo geral, Deus para de falar. Ah, Deus não fala comigo, meu irmão. Desânimo. Deus não fala com gente desanimada. O desanimado fica na caverna. Deus não fala com ninguém na caverna. Lembra de Elias? Ô Elias, sai daí. Aí eu não falo com você. O que você está fazendo aí dentro, Elias? Eu não converso com gente desanimada. Sai daí primeiro. Aí ele sai. Enche de ânimo, homem. Agora eu vou falar contigo. Ezequiel, sentado, deitado, diz sentado, eu vou falar com você, Samuel. Põe-te em pé. Se anima, homem. Antes de qualquer coisa, antes de ouvir a voz de Deus, antes de ter alguma coisa espetacular, saiba de uma coisa: você é filho de Deus. Se as coisas não estão boas agora, elas vão ficar em algum momento, porque você é filho. Então se anime. Ah, mas como eu vou me animar com tanta coisa ruim, com tanto problema na minha vida? Se anime, você é filho, você é filha. Se anime primeiro. Eles estavam tão acostumados com o poder de Deus, Deus livrando eles, que eles começaram, que é muito comum de gente, coisificar.
Deus. Então Deus agora era um amuleto que estava personificado na Arca da Aliança. Eu não vou entrar no sentido da arca agora, porque a gente entenderia muito. Em um determinado momento, o povo mal ouvia a voz de Deus. Eli era o sacerdote, estava no final da carreira, estava mal. Seus filhos sacerdotes, Ofni e Finéias, ou Ofni e Finéias, estavam completamente corrompidos, distantes de Deus. E então acontece o inevitável, né? Acontece o pior. Os filisteus, que eram os inimigos de Israel, invadem uma vila chamada Afec e começam a travar uma batalha contra o povo de Israel e matam, olha, presta atenção no que eu vou dizer, 4.000 homens. Morreram 4.000, repete comigo, 4.000 homens. Onde estava a Arca de Deus? A Arca de Deus estava lá em Siló. Eu também não vou entrar em detalhes agora. Por que ela estava lá? De um motivo. Ela estava lá, nesse vilarejo chamado Siló. A Arca da Aliança estava lá nesse lugar. Essa guerra aconteceu numa outra vila. Quando o povo tomou essa derrota, nós vemos isso em 1 Samuel capítulo 4. Quando o povo tomou essa derrota, os anciãos ficaram doidos. E perdemos, deu ruim, tive um prejuízo. Meus irmãos, Deus não falava com o povo não buscava Deus. O povo estava preocupado com o seu dia a dia, o povo estava preocupado com o Netflix, o povo estava preocupado se o carro consegue chegar a fazer meu passeio de final de ano, o povo estava preocupado com a roupa nova, o povo não estava preocupado em ouvir a voz de Deus. Quando eles tomaram essa derrota, que morreram quantos homens? 4.000. Eles disseram assim: ei, traz a arca para cá. Oi, lembrando que Deus existe. Isso não aconteceu com você não? Nenhuma vez na sua vida? Você não percebeu que você está às vezes morno, fraco? Sua vida está apática e você recorre a Deus sempre que dói a barriga, sempre que tem um problema. Meus irmãos, no momento do maior drama da minha vida, eu nunca orei tanto. Eu não estou falando para os irmãos, não, eu falo para mim. Nós somos assim. Nós lembramos de Deus na hora que a coisa aperta. E ainda mais se tiver um exame complicado para fazer ou para receber, ou um diagnóstico complicado. Aí que você ora mesmo. Aí que você lembra. Quantas vezes nós convidamos a igreja para subir o monte, mas o povo adora subir o monte na hora que tem um diagnóstico. Ih, rapaz, tem que ir para o monte. Por quê? Vou entrar numa campanha. Por quê? Por que você não fez isso antes? Porque você está chamando, você quer acessar o poder de Deus para suas coisas, para os seus interesses pessoais. É o Deus que resolve seus problemas daqui. Quando eles tomaram essa derrota brutal, eles pedem, então olha o seguinte: fala com Eli, o sumo sacerdote, para liberar para a gente a arca, trazer a arca para cá. Eli fala assim: beleza, ô filho, meu filho, Finés, meu filho, pega a arca, porque para carregar a arca tinha regra. E eles levaram essa arca até essa aldeia onde estava tendo essa batalha. Quem eram esses dois meninos? Dois sujeitos complicados. Olha, tem muita gente por aí sendo Ofni e Finéias, pregando um Deus fácil, um Deus que resolve seus problemas aqui agora. Esse pessoal geralmente costuma encher a igreja, esse pessoal costuma ser os campeões de audiência do YouTube, esse pessoal enche todos os estádios que eles vão, porque eles oferecem um Deus que socorre rapidamente os seus problemas. Mas o Deus que eles oferecem não precisa lembrar deles quando está tudo bem. Esse é o Deus que Ofni e Finéias vai levar para o pessoal desesperado. Ele pega a arca. Ah, não, agora sim, deu tudo certo. Então é o seguinte, olha só.
Estou nem aí, vivo uma vida do jeito que eu quero, mas vou carregar a Bíblia debaixo do braço, ou dentro da mala, ou debaixo da minha cama, porque quando a coisa ficar ruim, eu pego a Bíblia. Não é assim. Não é assim. Primeiro erro, eles acharam que a bênção de Deus é um amuleto, que se vir a Deus é como carregar um patuá no bolso. Se vir a Deus é como carregar uma folha de não sei o que lá, que eles colocam, é arruda, né? Atrás da orelha, que isso é Deus. Tem gente que usa a Bíblia exatamente para essas coisas. Eu sou servo de Deus só nessas horas. Primeiro grande erro. Segundo grande erro, confiarem em homens e mulheres que se colocam como líderes neste tempo, e são pessoas que não estão em contato, não estão carregando a arca de Deus para a eternidade, mas estão carregando a arca de Deus para resolver os nossos problemas do dia a dia. Esses homens são Ofni e Finéias. Tem muita gente que está defendendo a sua vida por ele. Olha, você já viu a mensagem daquele pastor curandeiro maravilhoso? Você vai lá, leva um dinheiro que você tiver, coloca lá, e ele vai jogar uma aguinha em você, ou ele vai abaixar o braço, não sei. Também não estou criticando, eu acredito que Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele é soberano. Mas tem gente que confia nisso. São pessoas que estão tirando a arca de Siló. Quando a arca chega, sabe o que acontece? O povo fica alvoroçado. Agora sim, tudo vai dar certo, vamos vencer. Eu passei por um problema na minha vida e eu fiquei desesperado. O que eu fiz? Fui chamar um pastor profeta para resolver meu problema. Eu queria consertar a minha vida? Não. Eu queria renovar a minha vida diante do Senhor? Não. O que eu queria? Que o profeta fosse lá, estendesse a mão e resolvesse. Está tudo certo, está tudo resolvido, pode ir embora, toca para frente, faz tudo que você está fazendo de novo. Quando você precisar, você me chama que eu venho aqui. Foi isso que o povo queria. Nós perdemos para os filisteus. Agora a arca veio por mãos de dois corruptos. Gente que negocia com a santidade de Deus, gente que negocia com o santo, com o sagrado de Deus, e a gente corre atrás desse tipo de coisa, desse tipo de solução. Colocaram-lhe a arca, fizeram uma algazarra de novo, um barulhão. O barulhão foi tão grande que os filisteus que estavam próximos ouviram. E o que esse povo está alegre desse jeito? Aí um disse: olha, eles estão alegres porque eles trouxeram a arca lá para dentro. Sabe o que é isso? É aquele crente que fala assim: não rapaz, eu sou crente, não vem querer me corrigir não, tá? Tá achando que tá falando com quem, rapaz? Eu sempre fui crente, rapaz. Eu vou na igreja todo dia, dou até dízimo, tô de jejum. Faz barulho e diz que você está com a arca na mão. Essa arca que veio, que você trouxe para resolver os seus problemas pela mão de uma mensagem corrupta, de uma mensagem que prega só o que você quer ouvir. Por isso que as igrejas que têm esse tipo de mensagem estão cheias. Eu não vou abrir mão, irmãos. Eu vou entregar a palavra do Senhor. Eu não vou tirar a arca de Siló. Eu não vou tirar a arca de Siló, ela vai ficar lá. Os filisteus ouviram isso. A arca estava dentro do arraial do povo de Israel. Os filisteus lutaram, foram lá e voltaram de novo para a guerra. Foram lá e lutaram de novo com o povo de Israel. Sabe quantas pessoas morreram? 30.000. O povo sem a arca morreu 4.000. Com a arca morreu 30.000. Não, mas eu estou até estudando a palavra. Como é que pode acontecer um trem desse comigo? É claro, você está estudando a palavra. Se é do coração é uma coisa, se é de entrega, se é de rendição é uma coisa. Mas você está usando isso para resolver os seus problemas daqui, você não está fazendo nada mais, nada menos do que buscando a arca, colocando para o seu bel prazer, para servir a você. É você que serve o Deus da arca. A arca não te serve.
E tem gente que está fazendo isso e o diabo vem com muito mais força. 30 mil é quase 8 vezes mais do que 4 mil. Uma derrota terrível. E para complicar, os filisteus tomaram a arca de Israel. Já estava tudo ruim. 4 mil morreram na primeira batalha, 30 mil morreram na segunda, e agora eles levaram a arca embora. E o pior, os 2 sacerdotes morrem na batalha. Imagina o povo que estava esperando a arca, estão se sentindo sozinhos. Não houve a voz de Deus, porque Hófni e Finéias morreram. Porque aquela visão corrompida de quem é Deus na sua cabeça acabou, morreu. E agora a arca é levada. E uma longa história acontece nesse meio. Eu vou pular essa história porque ela é grande. Vamos avançar no tempo. Agora Davi já é rei de Israel. Davi está tomando a bênção que lhe foi ordenada. E quando ele toma a bênção, quando ele toma posse de rei, ele fala assim: olha, eu vou buscar a arca. Eu vou buscar a arca. O lugar da arca é em Jerusalém. O lugar certo da arca é em Jerusalém. E a arca está em outro lugar. Nessa altura não estava mais com os filisteus. Nessa altura ela já tinha voltado para Israel, mas ela estava longe de Jerusalém, na casa de um homem chamado Abinadab. E Abinadab tinha 2 filhos, esse tal de Uzá e esse tal de Aiô. E Davi manda ir lá buscar a arca, traz a arca de volta. E ele coloca, então manda fazer uma carroça nova, coloca uma arca em cima. Vai Davi atrás da arca e o povo cantando: agora sim, temos tudo de volta, vamos ser valentes de novo. Olha o amuleto voltando para nós de novo. Está tudo certo, esse Deus é bom demais. Esse Deus faz tudo que eu quero. Esse Deus vence batalhas para mim. Davi foi buscar essa arca. Ele chega na casa de Abinadab. Abinadab coloca a arca sobre a carroça, manda os 2 filhos. Um vai puxando os animais à frente, os bois, e outro vai em cima da carroça. E eles vão andando, alegre, cantando, feliz da vida. E a arca balançando ali, porque um boi tropeça e a arca parece que vai tombar. Nessa hora Uzá mete a mão na arca. Quando ele mete a mão na arca, imediatamente ele é morto. Ele é fulminado pelo céu. Deus extermina aquele rapaz. E Davi viu a cena, viu o rapaz caído morto no chão. Fala: meu Deus, por que Deus fez isso? Por que, Senhor? Ele faz essa grande pergunta, que é a pergunta que você e eu precisamos levar para casa essa noite. Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Como é que ele ia fazer a arca ir para Jerusalém, que ia é a casa dele? Jerusalém era a casa que Davi ia morar. Ele queria levar a arca dele para Jerusalém, onde ele ia morar. É o poder de Deus. Ele queria acessar esse poder de Deus, mas ele não conseguiu. Uzá acabou morto. E ele pergunta: como eu vou levar o poder de Deus comigo? Como eu posso usar esse poder de Deus? Porque do jeito que eu estou usando não funcionou. Tem gente ferida, tem gente morrendo, porque eu estou querendo acessar essa fonte de poder de uma maneira que não é a maneira que Deus quer. E tem um mistério nessa história. Que mistério é esse que vai fazer a diferença de um crente para um crente? Sabe aquele boa noite que a gente dá no começo do culto? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Então existe crente, existe crente. Deus não relaciona com crente, Deus relaciona com crente. Muitos anos depois, um homem chamado Paulo vai dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Crente sabe quem serve. Davi ainda não conhecia totalmente esse Deus, e ele não poderia ter acesso ao poder desse Deus. Ele tinha uma promessa sobre ele, meus irmãos: ele seria o maior rei de Israel, e da linhagem dele, da sua raiz, nasceria o Salvador do mundo.
Mas ele precisava conhecer integralmente. Não conheça Deus por partes. Não conheça Deus por você ouvir falar. Não conheça Deus por um dia de culto na semana. E olhe lá se vem. Jó precisou ir no fundo da sua vida para terminar e falar assim: antes eu conhecia ele de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Crente tem que ver esse Deus. Crente anda com ele. Crente não ouve falar dele. Crente não fica sentado aqui ouvindo essa mensagem, vai para casa, liga a televisão como se nada tivesse acontecido. Você vai chegar na sua casa hoje, irmão, vai dobrar o joelho. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero me relacionar com ele. Eu quero ter acesso ao poder dele, sem ser consumido por ele. Davi foi para casa assim, muito chateado. Olha, faz o seguinte: leva a arca pro vizinho aí, deixa aí na casa de Obed-edom, deixa na casa de Obed, porque eu não sei como ter acesso a esse poder. Eu não sei como ter acesso ao poder de Deus. Tentei e deu errado. Ainda matei gente ainda. E a casa vai para a arca vai para casa de um homem chamado Obed. Fica lá durante 3 meses e as notícias correm. Davi, sabe a arca? Sei. Obed está mandando muito bem. A arca começou a abençoar a casa dele. Tudo dando certo. Obed não meteu a mão. Levaram a arca para ele. E Davi falou assim: o quê? Eu quero essa bênção para mim também. Glória a Deus pela vida de Obed. Mas Obed, agora sou eu. Também quero. Vamos voltar lá. Vamos pegar essa arca. Mas agora nós vamos fazer do jeito certo. Agora nós vamos fazer como tem que ser feito. Eu tenho direito ao poder de Deus porque eu sou filho. Mas para ser filho, preciso de ter um entendimento. E Davi teve. Eu vou dizer para os irmãos qual foi. Davi, primeira coisa, chama todo o povo de Israel. Primeira coisa que ele faz: mete a estola sacerdotal. Ele põe a veste de sacerdote no peito. E ele não ousa transportar a arca sem estar revestido da estola sacerdotal. Meus irmãos, você não vai ter acesso ao sagrado, você não vai ter acesso ao poder de Deus sem uma vida santificada. Sem santidade não tem Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Davi entendeu isso. Não, eu não vou lá de qualquer jeito. Agora eu vou colocar a estola sacerdotal. Primeira coisa, revista-se de santidade. Segunda coisa, pessoal, quem toca aí? Vem comigo. Toda sorte de instrumentos musicais disponíveis no reino, Davi levou com ele. Primeira coisa, estola sacerdotal, santidade. Segunda coisa, adoração constante. É o começo e o fim das suas orações. É o começo e o fim do seu relacionamento com Deus. Todo o seu relacionamento tem que ser pautado de adoração. Tem que ser pautado de contemplação com a glória de Deus. Se você não consegue orar e ver a glória de Deus nas suas orações, abra um desses salmos maravilhosos. Abra o Salmo 24, abra o Salmo 22, 23, abra um desses salmos, Salmo 100. Irmãos, vocês não têm acesso, eu não terei acesso, ninguém terá acesso ao poder de Deus sem adorá-lo. Você precisa adorá-lo, você precisa querer adorá-lo, ter prazer em adorá-lo com santidade. Agora o mais importante: Davi reuniu uma turma de bois. Leva os bois também. Bota na frente da arca. Nós vamos dar, eu não sei qual a distância dessa casa até Jerusalém, mas olha, deve ter sido muito boi. Dá 6 passos. 6 passos, sacrifica um boi. Dá mais 6 passos, sacrifica outro boi.
Sabe por quê, irmãos? A Bíblia nada é de graça. Sabe por que 6 passos? 6 passos é a caminhada de gente. 6 passos é a caminhada do homem natural. Toda vez que a Bíblia fala do número 6, ela está se referindo a algo que tem a ver com gente, com a natureza humana. Homem erra. Então eu dou 6 passos e eu falo assim: eu sou gente, Jesus morreu por mim. Você dá mais 6 passos, você lembra de novo: eu sou gente, isso tem ruim, eu sou gente ruim, eu peco, eu falo que não vou pecar, eu peco de novo. Então novamente: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, Jesus morreu na cruz do Calvário. Toda vez que o homem peca, ele perde acesso ao poder de Deus. E ele precisa ter sacrifício na vida dele. Sem sacrifício não tem poder. Então você não tem poder sem história sacerdotal, ou seja, sem santidade. Você não tem acesso ao poder de Deus. Você não tem acesso ao poder de Deus sem adoração. E você não tem acesso ao poder de Deus sem consciência, consentimento e desejo pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sem esse sacrifício não tem poder. Sem esse sacrifício, a arca da aliança não pode ir para Jerusalém. A arca chegou em Jerusalém. E Davi foi o homem mais próspero da história de Israel. Se você contar os bens materiais e também os espirituais que Davi colecionou, nem Salomão, porque não diz que Jesus é da raiz de Salomão. Jesus é da raiz de Davi. Irmãos, a grande diferença entre aquele dia e hoje, sabe qual é a grande diferença entre aquele dia e hoje? Que aquele dia eles precisavam sacrificar um boi a cada 6 passos. Hoje nós temos um que sacrificou-se uma vez só. Sacrifício suficiente, como dizia Hebreus. Sacrifício suficiente. Lembre todos os dias deste sacrifício da sua vida. Faça menção deste sacrifício todos os dias. Jesus, o Senhor salvou a minha vida. O meu caminho é de 6 passos. É 6 passos, morte. 6 passos, morte. Toda vez que você caminha nos seus 6 passos, nos passos de homem, tem morte decretada para você. Mas se você olhar para a cruz do Calvário, a cada fim de 6 passos, Jesus morreu por você. E você não tem mais acesso à morte. Você tem acesso ao poder de Deus revelado para você. Você tem acesso ao poder de Deus, grande presente do céu para você. A arca está aberta para você, meu irmão. Poder de Deus, perdão sobre sua vida. Escolha nessa noite, em nome de Jesus, caminhar com santidade, com adoração e com consciência do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Toma posse disso, igreja. Vocês são o templo do Espírito Santo. Agora sim, Deus abençoe a todos. Que o Senhor abençoe essa palavra em nome de Jesus. Amém.